Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Estão me ouvindo? Ah, sim. Bom dia, professor Weiner. Consegue me ouvir? Consegue ativar aí seu microfone? Bom dia, estou ouvindo. Me ouve bem Ah, também? ótimo. Então, são 10 horas, vamos começar aqui mais um IPR+, né? Gostaria de dar as boas-vindas a todos a mais essa apresentação aqui do nosso IPR+, que é uma série de webinários, né, com apresentações em torno de uma hora, destinados a apresentar os produtos de pesquisa desenvolvidos pelo IPR em parceria com instituições de pesquisas do Brasil. Né? As pesquisas do IPR elas têm duas características fortes, né, que são pesquisas aplicadas, né, pesquisas aplicadas, e são pesquisas que nascem, né, a partir de observações, da observação de algum problema identificado na rotina de trabalho do DENIT. No caso de hoje, falaremos do tratamento de estradas vicinais, né? O DENIT tem uma grande quantidade desse tipo de rodovia, e o tratamento ainda carrega certo empirismo, a gente vai falar um pouco disso hoje aqui, tá? A apresentação, como eu disse, ela tem cerca de 50 minutos a uma hora. Ao final, a gente vai reservar uns 20 minutos para perguntas, que podem ser mandadas aqui pelo chat, né, ou pelo nosso link de perguntas e respostas aqui no Teams, tá bom? O professor Weiner Gustavo Silva Costa, ele é engenheiro civil geotécnico, com graduação e mestrado pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele tem experiência na área de engenharia civil, geotecnia, e atua nos temas ensaio de laboratório de mecânica dos solos, estabilização de solos, pavimentação e barragens de terra. Ele desenvolve estudos de caracterização e estabilização de solos, permeabilidade de solos compactados com fins geoambientais, pavimentação, entre outros. Atualmente, o professor Weiner é professor, ele está lotado no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no campus de Cruz das Almas, e ministra as disciplinas de mecânica dos solos, fundações, barragens de terra e enrocamento, taludes e contenções. Ele tem experiência na utilização de software com pacote GeoStudio e Medina, o nosso Medina. O título da apresentação é Avaliação Estrutural e Funcional de Segmentos Experimentais em Rodovias Não Pavimentadas. E, professor Weiner, a palavra é sua. E boa apresentação a todos. Poderia, por favor, ativar o microfone só? Desculpa. Mas bom dia a todos. Obrigado aí, Galileu, pelo convite. Obrigado, Amaro. É uma honra estar aqui, né, nesse webinário, apresentando um pouco provocando, né, um pouco, gerando alguma provocação aí em cima do que a gente tem feito aqui na universidade em parceria com o DENIT. Aproveito também para agradecer o Antônio Carlos, que acho que eu vi aí, que é superintendente aqui da Bahia, que também nos dá um grande apoio aí nesses estudos de pesquisa, né? O professor Mário deve estar por aí também, é do coordenador aqui do nosso grupo, né? Para mim é uma honra estar aqui. Eu agradeço a presença de todos também. Espero poder contribuir um pouco aí com esse tema e, de repente, também receber contribuições da experiência de vocês, né? Minha apresentação está ok, né, Galileu? Está passando? Sim, perfeitamente. Beleza. Bom, nessa apresentação eu faço uma introdução, né? Apresentar o nosso laboratório, o nosso grupo aqui, né? Vou falar sobre estradas não pavimentadas, de um modo geral, malha viária do Brasil, enfim, mundo. Alguns aspectos aí de escolha de materiais, né? A principal norma que o DENIT tem, para trazer ela.
Falar um pouco sobre segmentos experimentais, né, que é o foco aqui do nosso trabalho hoje, aqui no nosso grupo, né, das linhas de trabalho que a gente tem aqui é com a estrada não pavimentada, e trazer um pouco do monitoramento, né, desses segmentos, que a gente tem feito, né, que a gente está propondo, e, por fim, as considerações finais. Bom, nosso laboratório de pavimentação aqui da UFRB, no campus de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, né? Coordenado pelo professor Mário. A gente tem uma estrutura que recebeu um suporte grande do DENIT agora, né? Paralelo aos estudos de estradas não pavimentadas, a gente tem atuação aí num programa de calibração do Medina, né? Com cerca de 15 segmentos experimentais espalhados aqui no interior do estado da Bahia que a gente monitora, né, voltado para o programa de calibração do Medina, para o Medina. E, recentemente, né, há cerca de um ano, a gente vem trabalhando com o DENIT, né, por meio de um termo de execução descentralizada, voltado para os estudos de soluções para estradas não pavimentadas. É um TED, né, recente, a gente já iniciou alguns estudos já, né, nosso laboratório está equipando, né, a gente já tinha uma estrutura e estamos montando uma estrutura mais sofisticada, mais moderna, né, para atender esses estudos que a gente tem feito, né, voltado para as estradas não pavimentadas. A gente começou já alguns estudos em segmentos experimentais, né, e futuramente a gente vai apresentar isso, né, resultados desse segmento, possivelmente em outros webinários como esse, né. Bom, em termos de estradas não pavimentadas, no Brasil, a malha rodoviária ela é predominantemente não pavimentada, né? Apenas cerca de 12% da malha rodoviária ela é pavimentada, segundo o CNT. O restante hoje é constituída de rodovias em estradas rurais assentadas exclusivamente em leito natural ou com algum tipo de tratamento superficial na camada de desgaste, né? No investimento primário. Em termos de divisão estadual, não sei se tem alguém aí, né, no DENIT do Norte, né, Amazonas, Pará, mas Pará e Amazonas detêm aí a maior malha rodoviária não paga, né, de conserva não, de estradas não pavimentadas do DENIT, em termos de malha rodoviária federal. No estado do Amazonas são cerca de 1.340 quilômetros, né, de conserva não pago, no estado com a maior malha. Esses são dados aí de 2024, DENIT, né? Estado do Pará, estado em segundo lugar com a malha em termos de conserva não pago de quase 1.280 quilômetros. E aqui no estado da Bahia, né? Terceiro estado com a maior malha, conserva não pago de 770 quilômetros. Então, são as maiores malhas federais, né? Sobre a responsabilidade do DENIT, onde é feita, né, a conserva dessas estradas não pavimentadas. Aqui na Bahia ela é bem distribuída nessa malha não pavimentada, né? Tem alguns segmentos no centro, no oeste, no litoral, próximo ao litoral, na área central, né? Uma grande maioria com tratamento, algumas implantadas, né, outras planejadas. Na tabelinha está discriminado, né? No caso da Bahia, tem uma parte em leito natural ainda, né? Uma parte implantada, uma parte já em obras de pavimentação. Então, Nordeste e Norte detém aí a maior malha, né, rodoviária não pavimentada do país, né? E isso, em termos de custo para o DENIT, de
a manutenção dessas estradas, o custo é elevado, né, como a gente sabe, custo financeiro, né, além disso, o elevado custo ambiental, né, de exploração de jazidas, né, de emissões com transporte, né, as distâncias de transporte, enfim, tudo isso, no contexto atual, né, leva a custos econômicos e ambientais elevados para o DENIT. Em alguns locais, a tendência é que essas rodovias não pavimentadas nem possam receber pavimentação, né, seja por baixa demanda, seja por questões legais ambientais, né, sendo possível um tratamento asfáltico, um pavimento rígido, e isso faz com que a necessidade, né, de continuar essa manutenção, a conserva dessas estradas, permaneça, né, sob a responsabilidade do DENIT. Nesse momento, em parceria com a Universidade Federal da República da Bahia, tem buscado soluções, né, economicamente e também do ponto de vista sustentável, viáveis, né, para aplicação em segmentos mais longos, né. Aqui na Bahia, em termos de malha estadual, né, a CEINFRA em 2020 apresentou esses dados, né, malha não pavimentada também quase que de 12 mil quilômetros, né, de malha não pavimentada, né, uma malha também considerável, né, quase que metade da malha geral do estado, né, também importante, né, em termos de estado, né, de governo estadual, demanda aí custos, né, de conserva e manutenção elevados todo ano, né, além da questão ambiental. Em termos de mundo, né, o Brasil percentualmente apresenta a maior malha rodoviária total não pavimentada, né, 87%. A Índia, por exemplo, tem 61% da sua malha não pavimentada, né? E o Brasil lidera, quase que lidera, né, essa estatística aí, em termos de percentual. Em termos de magnitude, né, só está atrás aí de Estados Unidos e Índia, com 1.360.000 quilômetros de malha rodoviária não pavimentada. São dados do IRF, né, de 2003. Bom, o DENIT tem uma especificação de serviço, né, para terraplenagem e execução de revestimento primário nessas rodovias não pavimentadas, né, e ela especifica que o material a ser utilizado como revestimento primário, né, embora a gente usa o termo, né, rodovias não pavimentadas, é meio estranho, né, usar esse termo, querendo ou não, uma rodovia, por exemplo, com tratamento de revestimento primário, ela tem um pavimento, né, tem uma estrutura de pavimento, ela não tem um revestimento asfáltico, um pavimento rígido, né, em concreto cimento porta. Mas ela tem uma estrutura de pavimento, né. A gente acaba usando o termo rodovias não pavimentadas, né, mas direcionado ao fato, né, de que não tem um revestimento, né, um revestimento asfáltico ou em concreto cimento porta. Mas, normalmente, né, aquelas que não estão em leito natural, têm uma estrutura de pavimento com ou uma base, um revestimento primário, né, ou um revestimento primário apoiado num subleito, tem uma estrutura mínima ali de pavimento, né. Então, é meio estranho, mas é o que a gente usa, né. Fora o pessoal usa, às vezes, não selada ou estradas, gravel roads, né, lá nos Estados Unidos, e outros lugares usam, né, um termo não pavimentado. Mas, voltando aqui para a especificação de serviço do DENIT, essa especificação trata, então,
da execução de revestimento primário, né, como camada de rolamento, né, nessas estradas não pavimentadas. Esse revestimento primário, segundo essa norma, deve ser um material de boa qualidade, selecionado, estabilizado, e essa camada é superposta ao subleito ou reforço subleito, né, numa rodovia, para permitir uma superfície de rolamento adequada, né, com características superiores à camada adjacente, né, garantindo a trafegabilidade nesses locais, né. Aí o tráfego é variável, né, alguns locais têm uma demanda maior, outros menores, mas essa especificação diz que esse tipo de tratamento pode ser aplicado como camada de rolamento em rodovias com volume diário médio de até 200 veículos. Acima disso, recomenda-se a pavimentação. Pode ser empregado diferentes tipos de materiais oriundos de alteração de rocha, né, sábio, cascalho, rocha decomposta, desde que o diâmetro máximo aí seja superior a 1 polegada, além de pedregulho, areia, materiais sílico-argilosos, materiais ateríticos, subprodutos industriais, escórias, né, que podem ser combinados ou não, né? Já vi trabalho do pessoal do DR de Minas, que já tem alguns estudos usando subprodutos industriais, escórias em estradas não pavimentadas. No norte também eu já vi alguns trabalhos nessa linha, né? Onde pode ser utilizado, né? Pode ser estudado, e ao longo da apresentação, o objetivo aqui é trazer, mostrar, né, o que a gente tem feito em termos de monitoramento dessas soluções em segmentos experimentais. Esses materiais não devem apresentar abrasão Losange menor do que da fração retida na peneira 10, né? No máximo 55%, na verdade, né? CBR superior a 20, expansão menor ou igual a 1. A norma indica energia intermediária, né? Ou especificado em projeto. Ela deve ser feita a classificação MCT dos materiais, né? Seja para materiais finos, seja para materiais granulares. No caso de materiais não lateríticos, a norma indica que o limite de liquidez deve ser inferior a 35%, e ela traz uma tabelinha, né, em função da pluviometria, né, do volume de chuvas do local, adote-se materiais com plasticidade em valores máximos. Onde chove menos, eu posso usar um material um pouco mais plástico. Onde chove muito, para evitar principalmente formação de lama, né, escorregadia, adotar um material com um IP mais baixo. E a gente tem entendido aqui no nosso estudo que isso que ela propõe atende bem, são valores interessantes, né? É baseado em normas, especificações de fora também, né? E até aqui, né, até o momento, a gente tem entendido que atende, né? Esses valores, esses limites são interessantes. A norma traz também espessuras mínimas, né, para essa camada de investimento primário, função aí do volume de tráfego, né, e da capacidade de suporte do subleito. Ela define valores aqui, né, para a espessura mínima dessa camada de investimento primário, e especifica também capacidade de suporte do subleito com base no CBR, né? Essa capacidade de suporte baixa, média e elevada, né? A CBR menor que 3, considerada baixa capacidade de suporte, entre 3 e 10, média, e acima de 10, elevada capacidade de suporte, que é o que a gente vai usar para especificar a espessura mínima de revestimento primário. A norma traz uma classificação, com base na classificação MCT, materiais, uma ordem de prioridade na escolha de materiais, né?
aqui para solos usando a classificação MCT, né? Então, areia argilosa tem prioridade 1, né? Como material a ser utilizado como revestimento primário, né? Argilas arenosas, siltosas, simples argilosas, prioridade 2, né? Materiais puramente siltosos, puramente argilosos, já não são recomendados, né? Mesma coisa ela traz aí para, usando a classificação GMCT, né? A classificação MCT para solos granulares. Aqui a gente existe crítica, né? Crítica com relação a isso. A gente precisa no futuro talvez se adequar, né? Muitos materiais granulares que a gente tem trabalhado aqui, por exemplo, com alguns materiais, alguns pedregulhos, né? Tem pinos não lateríticos, né? Mas que têm comportamento razoável, se comportam bem como revestimento primário em rodovias não pavimentadas. Essa classificação aqui indica apenas materiais com pinos lateríticos, né? Não traz ainda a questão dos materiais não lateríticos. E, normalmente, né, materiais granulares lateríticos aí, são as lateritas, né, com presença de concreções, que vão, talvez, serem classificadas como materiais lateríticos. Não estou falando como regra, né, mas materiais pouco alterados, né, de solos residuais, tendem a, pelo fato de não ser muito intemperizado, né? Pelo menos que a gente tem testado aqui, normalmente são classificados como não lateríticos, né? Em alguns casos se comportam bem. Tem bom comportamento aí, material granular, tem diferentes trações, plasticidade adequada, apesar de não lateríticos, tem bom comportamento aí quando utilizados como revestimento primário, né? Então isso aqui futuramente, né? E é objeto nosso aqui, né? Um dos objetivos nossos aqui é tentar contribuir nisso, né? Ou a norma, a especificação ainda indica, né? Cotação na pista, determinação de massa específica aparente seca máxima e umidade ótima de amostras coletadas a cada 200 metros, teor de umidade a cada 200 metros, né? Na compactação, a umidade do material deve estar compreendida entre -2 e mais 1% em relação à umidade ótima. Após o término da compactação, determinar a umidade, massa específica aparente seca, né? A determinação do grau de compactação, e podem ser determinadas também defecções usando Giga Benchmark ou FWD, né? A norma indica controle deflectométrico também, que pode ser feito após a execução. Bom, em termos de projeto, né? Falando em seções transversais, né? Acho que é meio óbvio, sei que todo mundo já tem isso em mente, né, da importância de uma seção transversal adequada, né, em curvas, a importância da transição, superelevação, para não acontecer, por exemplo, está mostrado nessa figura, né, isso aqui, em estradas não pavimentadas, eleva muito, né, o risco de acidentes, pista, derrapagem, aderência entre pneus já não é tão adequada quanto a gente não tem controle, né? Como tem, por exemplo, em uma estrada um revestimento asfáltico, em concreto cimento forte. Daí, né, pelo menos uma seção transversal adequada ela deve ser garantida para minimizar esses riscos, né? Garantir superelevação, transição, né? E a seção normal aqui mostrada para garantir escoamento superficial, né? E a drenagem adequada, né? Drenagem é outro ponto importante, né? Quase que tudo na engenharia, principalmente engenharia civil, né?
drenagem é um dos pontos mais importantes, né? A presença de água aí, ela vai atrapalhar na maioria dos casos, né, que a gente tem. Então, garantir a drenagem é importante, né? Para evitar problemas como esse, né? E uma durabilidade maior da via, né? Garantido o tráfego, do rolamento da pista durante um período mais longo, né? Em alguns casos, a drenagem, ela, por exemplo, nesse caso aqui, uma vala em V, ela não é suficiente, né? Material muito erodível, importante fazer um canal mais plano, soluções para controle de erosão, para evitar que esse material muito erodível seja carreado, né? Então é importante levar isso em conta. Drenagem transversal também, né? Drenar essa água da via para pontos mais baixos. Importante garantir isso para manter a durabilidade da pista, né? Já tem meio que ingrato, né? A trabalhar com estradas não pavimentadas, né? Então essas pequenas soluções auxiliam, né? O pessoal que trabalha tem experiência com isso, sabe? Uma, duas vezes por ano, às vezes até mais, são necessárias intervenções, né? Se a gente conseguir minimizar o máximo possível, esses problemas, melhor, né? Bom, em termos de avaliação, de monitoramento estrutural e funcional de estradas não pavimentadas, tem uma série de defeitos que vão prejudicar a trafegabilidade, o uso dessas vias, né? Seja a seção transversal inadequada, como eu falei, né? Pode levar a risco, prejudicar o escoamento superficial, enfim. A drenagem lateral, falha na drenagem lateral, né? A ondulação ou corrugações, né? Ou as famosas costelas de vaca, né? Um dos problemas mais críticos, né? O desconforto em trafegar numa estrada, muita corrugação, muita costela de vaca é alto, né? Muito desconfortável, dano aos veículos elevado, né? Afundamento na trilha de roda com materiais com elevada deformação permanente, né? Também é um dos efeitos, né? Buracos que aparecem aí também por falha de drenagem, né? Principalmente falha de drenagem que leva aí à ocorrência de buracos, né? Drenagem lateral, né? Seja principalmente por problemas relacionados à seção transversal inadequada, os sulcos ou erosões, né? Também associado a problemas de drenagem, cascalho solto, também que leva a um risco para quem trafega nessas vias, né? Seja de dano de veículo, seja da ocorrência de acidentes, né? E a gente tem entendido também que nos testes que a gente tem feito, o cascalho solto, ele acaba contribuindo também com formação de muita costela de vaca, né? Tem uma relação aí da presença de cascalho solto, além do dano, do risco, com formação aí de ondulações. Poeira também é um problema, né? Quem vive, quem convive, né, com essas estradas sofre muito com a questão da poeira, né? É um pouco difícil o controle da poeira, tem algumas soluções, né, para supressão de poeira, mas é um dos defeitos, né? As trincas ou rachaduras, os materiais também podendo acarretar em outros defeitos, né? Vai levar a caminho preferencial de fluxo de água, isso vai gerar um sulco, uma erosão, ou buracos, enfim, é um outro defeito. E a falta de aderência, também um defeito observado em estradas não pavimentadas, que deve ser avaliado, né? Quando a gente seja num segmento experimental, seja na avaliação de qualidade das vias. Ou em termos de soluções, né? Na busca de soluções para a estabilização
desses materiais, buscando um ganho, né, uma maior durabilidade dessas vias, uma série de possibilidades, né, a própria estabilização mecânica, de compactação dos materiais, estabilização química, né, com série de aditivos, cal, cimento, polímeros, emulsão asfáltica. A estabilização física também é interessante, tem materiais muito argilosos, muito plásticos, posso estabilizar com material mais granular, né, areia, um cascalho, mesmo resíduos, fibras, né, materiais com baixa plasticidade, né, baixa coesão, posso trabalhar com adição de argila, estabilização física, né. Ainda existe a possibilidade do uso de geossintéticos, né, na presença de materiais de subleito de baixa qualidade, né, de baixa capacidade de suporte, a utilização de geotextos, geogrelhas, contribuindo também para aumentar a durabilidade dessas estradas, né? Bom, o que a gente tem feito aqui em termos de estudos, né, voltados para estradas não pavimentadas? A gente tem delineado experimentos, né, divididos em experimentos de laboratório e experimentos de campo, né, que estão sendo desenvolvidos aqui pelo grupo, né. Em laboratório, a gente tem feito a caracterização desses materiais, seja do revestimento primário existente, material de jazida, no material de subleito, né, caracterização física básica, MCT, compactação, classificação mecânica, tem avançado aí, usando ensaios de módulo de leniência, deformação permanente, próprio ensaio de CBR, bastante importante. E para os materiais, nos estudos, né, de estabilização desses materiais, né, especialmente revestimento primário, materiais de revestimento primário, compactação, módulo de resiliência, deformação permanente, CBR, durabilidade, colocaria aqui também fadiga, né? É possível também fazer ensaios para avaliar a erodibilidade desses materiais, né? Vou mostrar mais à frente. E em termos de campo, né? Os nossos segmentos experimentais, né, passam inicialmente com a seleção do local onde a gente vai fazer esse experimento, né, construir um segmento experimental. Normalmente a gente busca locais retas, né, tangente, locais planos, para evitar que outras variáveis interfiram, né, porque o objetivo nosso é avaliar soluções de estabilização. Então, a gente está distribuindo alguns segmentos experimentais aqui no estado, né? Tem uma série de restrições, vai depender da presença de um... A gente tem feito em parceria com o DENIT, né? Então, a disponibilidade, né, de uma unidade local que tem serviços de conserva, né? Estradas não pavimentadas. E, nesses locais, a gente busca selecionar um local onde seja possível a gente construir um experimento, né? Testar diferentes soluções. Inicialmente, a gente faz um levantamento das condições estruturais prévias desse local, né, usando ensaios Viga-Bank, uma LWD, determinação de densidade em campo, né, umidade em campo. Coletamos os materiais, né, onde os materiais vão passar por uma etapa de laboratório. Posteriormente, a construção do segmento experimental, onde é feito o controle de qualidade, controle de deflectometria, né, condições estruturais após construção e ao longo do tempo, e o monitoramento das condições funcionais periodicamente, né? E onde é possível também a gente fazer análises mecanicistas desse pavimento, e levar em conta também, né, comportamento de erodibilidade desses materiais, de durabilidade dos materiais e das soluções que a gente estuda, né?
Normalmente a gente tem feito segmentos como esse, né? 600 metros, 5 soluções, uma seção controle, né? Onde não tem nenhuma solução de estabilização. Normalmente a gente só abre o material recompacta, material existente. A gente, em outras sessões, a gente aplica diferentes soluções, né? A gente fez assim num segmento na BR-030, né? No município de Boa Nova. Aqui também no 030, um segmento nosso na Península de Maraú, uma região que chove bastante, né? Os desafios são grandes num local como esse, né? E a solução, o delineamento, como eu mostrei, né? 600 metros, 5 soluções, uma seção controle, que hoje a gente monitora, e tem monitorado ao longo do tempo. Futuramente a gente vai apresentar resultados desses monitoramentos, né? Que nós temos tido experiência nesses locais. Então, em campo, a gente coleta tanto material existente, investimento primário, e material de subleito, né? No caso de rodovias de leito natural, né? O material existente, quando for o caso. É feita uma descrição do meio físico, né? A gente tem um colega no grupo, pedólogo, né? Que faz toda a descrição do meio físico, tipo de solo da área, da região, né? Que segmentos são inseridos. Importante fazer essa correlação, né? Essa junção, né? De conhecimento aí. Os materiais são classificados, caracterizados, né, usando os ensaios de caracterização básica. É feita a classificação MCT desses materiais, seja para materiais finos, seja para materiais granulares. São feitos os ensaios de compactação, né? A gente tem adotado a especificação 444 lá do revestimento primário que determina energia intermediária. Nós já temos feito isso em moldes de partidos de âmbito 100 por 200. Temos feito ensaios dinâmicos, né, para avaliar essas soluções, né? A ideia é explorar também o efeito, por exemplo, de umidade desses materiais, de variação de umidade nesses materiais, né? É um dos objetivos nossos também, né, avaliar material compactado e a influência da umidade desses materiais compactados, visto que em campo eles vão estar sujeitos, né, a intempérie, né, chuva, sol, chuva, calor, né? E aí a gente avalia comportamento resiliente, comportamento de deformação permanente também, né? Da mesma forma, é importante a gente avaliar o efeito da umidade nesse caso, né? Como é que a umidade, material exposto à chuva vai sofrer variações, pode sofrer variações de umidade, tanto superficialmente quanto em profundidade, isso pode levar a problemas de deformação permanente, afundamento nas pilhas de roda, vai prejudicar, né, a trafegabilidade naquela via. E aí, usando ensaios dinâmicos, né, equipamento textial dinâmico para a realização desses ensaios, a gente consegue determinar o comportamento em relação à deformação permanente desses materiais. Para os materiais estabilizados, né, ensaios de fadiga também são importantes, né, de avaliar soluções de estabilização química, né, resistência do material à fadiga. Em campo pode ocorrer aí rupturas, né, por fadiga, né, trincamento por fadiga em material estabilizado. Importante a gente avaliar a resistência, né, comparar a resistência à fadiga desses materiais.
Ensaio de durabilidade a gente tem feito também aqui, né, usando a DNR 203/94, ensaio bem simples, né, ensaio de durabilidade a ciclos de umedecimento e secagem. O ensaio ele passa pela compactação, né, isso aqui é principalmente para materiais estabilizados, né, tipo de ensaio. São compactados, passam por um período de cura, indica-se 7 dias de cura, né? E aí ele vai passando por ciclos, né, de umedecimento, imersão em água por 5 horas, secagem em estufa a 70 graus por 42 horas. Ele é passado por um processo de escovamento, né? Uma escova padronizada, com fios padronizados, número de fios padronizado, para avaliar a perda de massa, né, durante esse escovamento. Volta para imersão, e isso vai durante 12 ciclos, e a gente vai avaliando a perda de massa desses materiais ao longo do tempo. Pode ser uma alternativa aí para a gente selecionar materiais, avaliar soluções em laboratório antes da aplicação em campo, né? Obviamente, né, é uma simulação em laboratório, né, e a ideia nossa é fazer essas comparações, né, campo laboratório, por exemplo, usando esse tipo de ensaio, né? Pode ser interessante para a gente avaliar, né? Não tem ainda, não existe, pelo menos não conheço uma correlações, né, de comportamento aqui durante esse ensaio e o que ocorre no campo. É interessante, é uma forma interessante de se testar os materiais. Tem um outro ensaio também, uma norma australiana, para avaliar a erodibilidade, principalmente de finos, né, em que o material compactado, ele, principalmente o material estabilizado, né, ele é colocado pós-cura uma sobrecarga em cima dele, compactado normalmente no molde CBR, ele é colocado uma sobrecarga no corpo de prova, ele fica imerso, parcialmente imerso, e passa por vibração. E ao longo do tempo avalia-se a perda, né, de material vai se soltando, né, desagregando durante essa vibração. Então, essa norma australiana TMT 186 especifica esse tipo de ensaio, que pode ser um ensaio interessante também para a gente avaliar o comportamento em laboratório dessas soluções, né, comparar com o que acontece em campo. No caso das não pavimentadas, né, são várias, são muitas variáveis, né? Além do tráfego, né, essa questão ambiental, resistência dos materiais, as cargas ambientais são importantes, né? Chuva, o calor, próprias falhas na drenagem, enfim, aí dificulta um pouco, né, avaliar as diferentes soluções. Então, algumas alternativas podem ser esse tipo de ensaios, né, onde a gente futuramente vai tentar correlacionar, né, o comportamento aqui num ensaio como esse com o comportamento que o material apresentou em campo, né? Em campo, né, a erodibilidade, ela é difícil medir a erodibilidade do material em campo, né, visto que montar um experimento onde há tráfego é um pouco complicado, medir isso também é complicado. Pode ter erosão, mas também pode ter deformações plásticas, então se eu avaliar seção transversal, vai ter efeito tanto de um quanto de outro, e dividir o que é erosão, o que é deformação plástica, em campo pode não ser tão simples, né? Existem ensaios de laboratório para avaliar a erodibilidade também, onde a gente determina parâmetros de erodibilidade, né? Existe, por exemplo, o ensaio de Inderbitten, onde um material ele é colocado na presença de um escoamento superficial, posso variar essas inclinações,
né? Variar a vazão, por exemplo, né? Aí eu tenho uma lâmina d'água escorrendo por sobre material diferente, coleto o material embaixo, né? E avalio com esse material erodido a erodibilidade dos materiais, né? É um trabalho que a gente publicou, né? Um trabalho de mestrado da Tainá, onde ela avaliou, né? Por meio desse ensaio, né? A erosão em função da sucção, da variação de sucção, né? Secagem e umedecimento do material, né? Chegou em resultados interessantes, né? Comparando aí a perda de solo no Inderbit com a relação sucção e índice de vazio, independente da energia de compactação, né? Pegou-se uma tendência aí de um pico, né? Então, uma determinada sucção, depois uma redução da perda de massa quando o material está muito seco, né? Sucções muito altas, uma tendência de redução, né? Obviamente, em campo, o material não pode não secar tanto, vai variar de material para material, né? Ela estudou uma argila arenosa e laterítica, né? Lá de Curitiba, usando esse ensaio, né? Então, é possível fazer, usar esse tipo de ensaio, né? Para estudar os materiais que a gente vai ter em campo, né? É uma possibilidade também. Bom, além da coleta, né, e do levantamento estrutural prévio, a gente sempre faz a determinação de densidade, umidade de campo e o levantamento estrutural com viga Bennckmann, e a gente tem feito com LWD, né? Após tudo isso, né, é feita a construção do segmento experimental. A gente tem procedido e mantido uma espessura, né, para diferentes soluções. A gente tem cavado 15 centímetros de material, largura de faixa de 8 metros, material escavado, homogeneizado, umedecido, né? Adicionamos o, o agente estabilizante, fazemos a mistura em campo do que quer que seja, né? Que a gente está testando, seja cal, cimento, material pesado, argila, material pedregulhoso. É feita a mistura em campo, né? Para umedecimento, homogeneização, né? Compactação, regularização do material. A gente tem um segmento experimental construído, onde a gente vai monitorar ao longo do tempo. É feita aí a controle de compactação, né? Faz solução por solução. Importante, né? Garantir compactação adequada desses materiais, manter um controle, né? Evitar sem influência de outras variáveis, né? Então, feito isso, a gente passa pelo monitoramento. E aí eu vou apresentar algumas coisas que a gente tem feito, que a gente está propondo, né, em termos de monitoramento. Poeira, por exemplo, né, normalmente o que é feito é uma análise subjetiva, né? Tem alguns trabalhos já buscando desenvolver algum sistema de determinação da geração de poeira, né? A gente ainda não testou, né? Mas a gente tem usado a filmagem de um veículo passando pelo local e, subjetivamente, no caso, por exemplo, das soluções que a gente está testando, a gente avalia onde a nuvem de poeira ela é maior, onde ela é menor, se as soluções estão levando a geração de poeira diferente, né? A gente tem alguma eficiência da solução na geração de poeira. E a gente tem feito isso com velocidades diferentes, né? Normalmente 40, 60, 80 km por hora. Com base nessa filmagem, a gente vai ter uma ideia da
se há diferença entre soluções na geração de poeira, que é um dos efeitos que a gente comentei anteriormente. Ao longo do tempo, a gente monitora o aparecimento dos buracos, né, medindo uma área sobreposta, né, e o número de buracos que vão aparecendo ao longo do tempo, né, cada solução. A gente propôs avaliar a desagregação. Tem literatura, normalmente, é uma avaliação também subjetiva, né? Aí a gente propôs aqui, a gente pensou, por que não buscar alguma forma de quantificar, né? Aí a gente propôs uma metodologia de medição de desagregação, fazendo varrição, uma área de 1 metro quadrado. Eu tenho, então, uma seção experimental lá de 100 metros, faço uma amostragem de 3 pontos, 1 metro quadrado, faço a varrição do material solto, material desagregado, peso, consigo, então, ter de forma qualitativa, né, o desempenho das soluções em relação à desagregação dos materiais. E tem se mostrado interessante, né? A presença de agregados soltos também posso fazer de forma subjetiva, né? Que tem, aqui não tem agregado solto, né? Seja para monitoramento de segmento, seja de malha, né? Qualidade da malha, na gerência, né? Poderia fazer de forma subjetiva, segmentos mais longos, né? Já que segmentos curtos é fácil a gente parar, fazer a varrição. Como o nosso foco é avaliar essas soluções de estabilização, é possível fazer, né? Com sessões mais curtas, né? É possível fazer. Mas posso fazer de forma subjetiva, né? Aqui tem, aqui não tem agregado solto, muito pouco, né? De forma subjetiva e qualificar, né? Quantificar, não quantificar, mas de forma subjetiva, avaliar, né, a presença ou não de agregado solto. As costelas de vacas ou corrugações ou ondulações, a gente tem avaliado também, tem monitorado, e a gente propôs também uma amostragem, cada solução, onde em cada estaca a gente tem feito aqui a medição de costelas de vaca, 3 metros para trás, 3 metros para frente da estaca. É uma amostragem, né, que a gente adotou aqui, para também ter um número, né, quantificar isso, e mostrou interessante também para a gente comparar soluções, né? Dá um trabalhinho ali, ficar agachando, né? Mas é possível fazer também sessões mais curtas, né? E na avaliação dessas soluções de estabilização em segmento. A gente está usando isso para diferenciar as soluções em termos de desempenho, né? Avaliando esse defeito dessa forma. Presença de sulcos, erosões, a gente avalia se tem ou não a presença, né? Embora a gente busca garantir a drenagem adequada no local, né? Durante a construção, e na escolha de locais, dos locais também, como o nosso foco é avaliar soluções de estabilização, a gente busca locais que não vão ter problemas relacionados a isso, visto que não é nosso foco, né? Avaliar a resistência da solução à erosão. Quem vai combater isso é o sistema de drenagem, né? Mas havendo a presença, seja sulcos pelo fluxo superficial da chuva, né, ao longo do grade ali, lateralmente a gente avalia, né? Isso estaria relacionado ao comportamento do material. Está relacionado à drenagem, é bem função da solução, né? Então a gente busca diferenciar. O monitoramento estrutural, né? A gente tem feito também pós-construção e
após um determinado tempo, né? Em soluções de estabilização química, por exemplo, a gente faz a pós-construção e após 28 dias. A gente ainda está montando a estrutura, né? A ideia é que a gente vai ter um caminhão laboratório também, onde vai ser possível a gente fazer isso com idades de períodos mais curtos, né? E mais vezes, né? Enfim, um caminhão apropriado para a execução da viga Bêncama, né? O caminhão laboratório que a gente está montando aqui. Aí vai ser possível a gente fazer com outras idades também, que é interessante avaliar, né? O comportamento estrutural do material. A gente já tem alguns resultados, né? Que, por exemplo, tem uma comparação entre LWD e viga Bêncama, né? A gente notou que, por exemplo, quando a gente avalia uma faixa em relação à outra, o comportamento é diferente. Seja comparando, por exemplo, aqui deflexão no LWD com a deflexão na viga. Valores médios aqui tendem a não bater, né, de um lado e de outro, seja porque o LWD ele pode ter algumas restrições, né? Como material granular, material rígido, tem restrições também de rigidez de materiais. E aí a gente chegou a esses resultados. A gente ainda está estudando, né, o uso do LWD, mas a priori tem essa influência, né? Por exemplo, aqui nesse caso, de uma faixa em relação à outra. Obviamente, pode não ser o equipamento, pode ser o material mesmo, né? Um material de um lado em relação ao outro, mas enfim, a gente ainda está investigando, está publicado na RAPV já, né? Tudo, e a gente comparou o LWD com o Viga. Monitoramento do clima é importante, né? Seja usando estações climáticas, seja com instalações de pluviômetros. E um dos parâmetros mais importantes aí também é o tráfego do local, né? A gente tem, nos nossos segmentos experimentais, né, seja pavimentado ou não pavimentado, tem desenvolvido aqui, usando técnicas de machine learning, né? Tem um colega por aqui, do grupo também, da parte mecatrônica, computação, está desenvolvendo por meio da filmagem, né, contagem de tráfego. Futuramente a gente deve apresentar também resultados relacionados aí à contagem de tráfego usando as câmeras que a gente tem no segmento experimental. O tráfego é um parâmetro muito importante, né? O caso aqui, por exemplo, é Boa Nova. Boa Nova, o fluxo de caminhão-pipa é muito grande, né? No segmento. Tem o pessoal busca água depois do segmento, então é toda hora passando caminhão-pipa. Então, o tráfego ele é importante nesse caso, né? A gente tem monitorado isso também. É possível também usar drone, né? Tem um colega nosso aqui do grupo também, da parte de georreferência, de parte de topografia, drones, né? De SIG, onde a gente tem feito alguns testes também, né? A gente ainda não adquiriu drone, mas usando aqui, por exemplo, o LiDAR, né? É possível fazer esse monitoramento que a gente faz em campo usando o drone. Essa é uma linha também que pode ser muito interessante a ser aplicada no monitoramento, seja de segmento, seja das estradas não pavimentadas, né? Com alguns resultados preliminares, né, que a gente já tem, por exemplo, como eu falei, a gente avalia a deflexão pós-função e ao longo do tempo, né? A gente tem observado que tem diferença, né, entre a deflexão a 0 dias
e após 28 dias, né? Tem uma influência também do lado da via, que, por exemplo, é Boa Nova, como eu falei, tem muito caminhão-pipa, normalmente eles sobem vazio e descem carregados, né? E aí acaba gerando essa diferença aqui, um lado mais carregado que o outro, e pode explicar essa diferença de deflexão usando a viga Benkelman, né, de um lado em relação ao outro. A gente pode inferir que tem uma influência do tráfego, né? Tem sessões que após 28 dias a deflexão, a relação D0, D28, ela é superior a 1, né? Deflexão em 0 dias foi maior, com o tempo ela diminui. Algumas soluções, deflexão, ela tende a aumentar, né? Com o tempo. Isso é importante, né? Futuramente a gente vai apresentar resultados. Com relação à poeira, como eu falei, o monitoramento funcional da poeira. Tem funcionado também, né? Se a gente pegar aqui essas imagens, são imagens nas 6 sessões, né? Aqui é 40 km por hora. Dá para notar aqui a formação de poeira um pouco menor aqui já aparece um pouco mais, superior entre as sessões. A 60 km por hora, nuvem de poeira também dá para ver uma certa diferença. Pegar uma sessão em C, nuvem de poeira um pouco mais baixa do que as demais, né? Aqui, uma nuvem de poeira elevada, né, nessa solução. A 80 km por hora, mesma coisa, né? Dá para diferenciar bem as soluções, né? Em termos de geração de poeira. Então, é uma técnica mesmo subjetiva, auxilia, né? Uma câmera acoplada a um veículo, a gente diferenciar, né, o desempenho dessas soluções. Em termos de desagregação, como eu falei, aquele processo de varrição, onde a gente vai determinar, eu calculo aqui desagregação em quilo por metro quadrado, né? Faço a varrição, peso, quantifico essa desagregação. Tem uma diferenciação entre soluções. E é interessante notar, né, por exemplo, essa seção também é a seção que gerou mais poeira. Então, tem uma correlação entre uma coisa e outra, né? Muito material desagregado, muita poeira, né? Então, é uma técnica que a gente propôs, né? Interessante para segmentos, lógico, né? Mas é bem interessante para avaliar o desempenho desses materiais em campo. Em termos de distribuição de ondulação, que a técnica a gente mede lá a profundidade de ondulação, quantifica 3 metros para trás, 3 metros para frente, né? A gente se baseou aí em normas de monitoramento de estradas pavimentadas, né? Essa amostragem também foi interessante, né? Onde a gente tem uma distribuição de ondulação, né, em profundidade de centímetro por metro de comprimento, né? Isso a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? Esse gráfico é um determinado tempo, esse gráfico é já aqui, primeiro mês, segundo mês. Aquela solução lá que a gente tinha mais desagregação, mais poeira, também foi uma solução que apresentou elevado valor de formação de costela de vaca. Eu comentei lá no início, né, que a presença de agregado solto nela, a gente tem notado que contribui bastante para a formação dessas costelas de vaca. Isso, na verdade, já na literatura já tem isso, né? O processo de formação de costela de vaca ele pode ser a úmido ou a seco, né? A seco é quando tem, por exemplo, muito material desagregado, né? Então, um tráfego vai formando essas ondulações, né? Com a passagem do tráfego, né?
associada aí à vibração, à movimentação das partículas, né? Vento também, tudo isso vai contribuindo, né? Associado à presença de material solto, à formação dessas costelas. Então, usando essa metodologia, foi interessante também que a gente conseguiu diferenciar soluções ao longo do tempo, né? Esses resultados vão ser apresentados, publicados futuramente também. Bom, para finalizar aí, né, essas são formas que a gente propôs, né, tem proposto, e trouxemos aqui para fazer uma provocação aos colegas também, né, receber críticas, sugestões, mas que tem se mostrado interessante, porque a gente tem feito, né, porque a gente quer avaliar, né, e por fim, né, considero que, como eu disse anteriormente, da importância de manutenção e conservação de estradas não pavimentadas no Brasil. Caso lá, por exemplo, em Boa Nova, aquela rodovia ela tem importância social muito grande. Tá? Ela está num local que está ali na interface do sertão com a Mata Atlântica. Então, o pessoal precisa de água na zona mais seca, busca lá na zona mais úmida. Então, tem uma importância social e manter e conservar essas estradas enquanto não pode ser pavimentado, né? É importante, né, estudar soluções técnicas e economicamente viáveis, sustentáveis também é importante, né? Como o Luiz Heleno, né, aí do IPR sempre fala e dá ênfase, é importante da gente incorporar novas tecnologias voltadas para as estradas não pavimentadas, né? Ganhar em sustentabilidade, né? Técnica e economicamente também ter ganhos, né? Importante para o DENIT em termos de aplicação de recursos e ambientalmente, né? A emissão de gases, né? A gente buscar por meio de novas ou incorporando tecnologia existente nesses estudos, né? Na manutenção e conservação de estradas é muito importante, né? Importante da pesquisa e vivência de campo, né? Isso já é mais para a gente, como grupo de pesquisa, né? Essa vivência em campo, essa interação com o DENIT, ela tem sido muito importante, né? O suporte que o DENIT tem nos dado e esse trabalho que a gente tem feito em campo, muito importante, né? Aqui para a academia, né? Nosso objetivo sempre é que essa relação gere frutos, né? Para a sociedade em especial, né? E destaca também a importância do DENIT como vanguarda da engenharia de infraestrutura, né? Com esses projetos de pesquisa que o DENIT tem apoiado, né? Com diferentes universidades. Penso que para o futuro vai gerar muitos ganhos, né? Para a sociedade como um todo, para a infraestrutura do país e, consequentemente, indiretamente aqui para nós como academia, né? Com aqui algumas referências, né? Usei aí, não coloquei todas, mas principais. Agradeço aqui ao grupo de pesquisa, colegas, professor Mário, professor Joanito, professor Aquibal, professora Socorro, professor Aldair, nossos alunos, né? Que nos apoiaram também, os alunos de iniciação científica, os alunos de mestrado. Tem meus contatos para dúvidas, sugestões, críticas aí. Eu agradeço o convite mais uma vez, Amaro, Galileu. Espero que tenha contribuído um pouco, né? E que no futuro a gente consiga gerar bons resultados também para o DENIT, para a academia e para a sociedade. Ótimo, professor Wayne.
Boa apresentação. Nós aqui agradecemos, tá, a participação sua e de todo o grupo de pesquisa aí da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Lembrando a todos, tá, gente, que é um ciclo, tá? É um caminho, né, entre o que ele está apresentando aí, eventualmente virar um normativo, é um caminho que envolve, inclusive, muita participação, tá? O IPR, ele é aberto à participação de todos, tá? Pelos diversos canais. Se quiser mandar e-mail, quiser entrar em contato com a gente diretamente pelo WhatsApp. Na próprio processo de elaboração dos normativos envolve participação, consultas públicas, né? O que foi apresentado aqui é uma pesquisa, né? Uma pesquisa com um olhar científico sobre um problema da nossa rotina.